E aí, pessoal, bora revisar um tema que é figurinha carimbada em qualquer prova. Hoje a gente vai direto nos pontos essenciais da Primeira Guerra Mundial, para não ter erro na hora de responder. Para começar, vamos com a pergunta que não quer calar. Como é que uma época que parecia ser de pura festa, a famosa Belle Époque, com tanta coisa nova acontecendo, de repente virou o cenário de uma das guerras mais devastadoras da história? Para a gente entender esse quebra-cabeça, a gente precisa dar uma olhada no clima da Europa no comecinho do século XX. Por fora parecia tudo lindo, mas por baixo dos panos a tensão era enorme. Era um verdadeiro barril de pólvora. Pensa só nesse contraste. De um lado, você tinha a Belle Époque, otimismo no ar, novas tecnologias surgindo, arte e cultura bombando, só que, ao mesmo tempo, as grandes potências estavam numa disputa ferrenha por poder, por mais mercados e por colônias, e, claro, uma corrida para ver quem tinha o exército mais forte. E essa situação toda, meio contraditória, né, ganhou um nome que descreve perfeitamente o clima: paz armada. Ou seja, era uma paz, mas uma paz mantida na base da ameaça. Todo mundo se armando até os dentes, só esperando a hora que o conflito ia estourar. E com todo esse medo e desconfiança no ar, o que acontece? A galera começa a formar clubinhos, ou melhor, grandes blocos militares para se proteger. E aí, puxando pela memória, quais eram os dois grandes lados que se formaram nessa divisão da Europa? Isso é super importante de lembrar para a prova. Então, de um lado, a gente tinha a Tríplice Aliança, com a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. E do outro, para bater de frente, formou-se a Tríplice Entente, com o Reino Unido, França e o Império Russo. O cenário estava montadinho, só faltava a faísca. E a faísca veio. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi estopim. Esse evento funcionou como um gatilho que ativou todas aquelas alianças, como um efeito dominó, e arrastou a Europa inteira para a guerra. Ok, a guerra começou. E como é que ela se desenrolou? A gente pode dividir o conflito em duas fases bem diferentes, com estratégias que mudaram completamente o jogo. Primeiro veio a chamada Guerra de Movimento. A ideia era que os exércitos avançariam rápido, conquistando o território e acabando com a guerra em poucos meses. Só que não deu certo. As forças se equilibraram e a guerra empacou, dando início à terrível Guerra de Trincheiras. E olha, a vida nas trincheiras era um verdadeiro pesadelo. Os soldados viviam em condições horríveis, com lama, doenças, ratos e o medo constante de um ataque. Eles lutavam e morriam por avanços de poucos metros de terra. Agora, pensem comigo, qual foi o resultado dessa combinação de uma guerra parada, de trincheiras, com as novas armas superpotentes da época, como as metralhadoras e os canhões? O resultado foi uma catástrofe humana sem precedentes. Mais de 8 milhões de militares morreram. Um número que, na época, era simplesmente assustador e difícil de imaginar. 4 anos depois, em 1918, a guerra finalmente acabou, mas o mundo que saiu dela era um lugar completamente diferente daquele que entrou. E as consequências foram gigantescas. Impérios enormes como o Austro-Húngaro e o Turco-Otomano simplesmente deixaram de existir. Vários países novos apareceram no mapa. A Europa ficou destruída, cheia de dívidas, e quem se deu bem com isso? Os Estados Unidos, que se tornaram a maior potência econômica do mundo. Certo? Então, para a gente amarrar tudo e deixar os pontos principais bem frescos na memória, vamos para a nossa revisão final. Foco total aqui. Se você precisar lembrar de 3 coisas sobre a Primeira Guerra, que sejam estas. Primeiro, as causas, a paz armada e aquele sistema de alianças. Segundo, o conflito em si, marcada pela guerra de trincheiras e pelo uso de novas tecnologias mortais. E, por fim, as consequências. O fim dos grandes impérios e um mapa da Europa totalmente novo. Olha, se você guardar bem esses 3 blocos, causas, conflito e consequências, pode ter certeza que já tem uma base excelente para se dar bem e responder as questões sobre a Primeira Guerra Mundial. Bons estudos!